se fez passar por alemã. A judia que sobreviveu à plena vista. Alemanha, 1943. Intro. O momento impossível. Berlim, 15 de março de 1943, 9 horas e 47 minutos. Estação de trem, Anhalter Bahnhof. Marie Jalovic ficou paralisada no meio da plataforma, enquanto um oficial da Gestapo caminhava diretamente na direção dela. Ela usava o casaco roubado de uma mulher ariana, documentos falsos no bolso e um segredo que significava morte instantânea. Ela era judia, no coração da Alemanha nazista. Sem estrela amarela, sem permissão para existir, tecnicamente, um cadáver que ainda respirava. O oficial parou a 1 metro de distância. Os olhos dele a varreram de cima a baixo. Marie sentiu o coração congelar. Depois de 19 meses vivendo ilegalmente em Berlim, depois de sobreviver a dezenas de encontros perigosos, finalmente tinha chegado a hora dela. Fräulein, disse o oficial. Marie encarou diretamente os olhos dele. Não com medo, com a confiança absoluta de uma jovem ariana berlinense que não tinha nada a esconder. Era o truque mais perigoso que ela tinha aprendido. Quanto mais culpada você está, mais inocente você precisa parecer. Sim? Respondeu com uma leve impaciência, como se o oficial estivesse interrompendo o dia dela. Seu bilhete, por favor. Marie entregou o bilhete falsificado que tinha comprado no mercado negro. O oficial examinou, conferiu o carimbo, devolveu. Boa viagem, disse e se afastou. Marie entrou no trem com as pernas que mal a sustentavam. Sentou-se junto à janela, cercada por oficiais da Wehrmacht, esposas de nazistas, colaboradores. Todos arianos, todos seguros, todos ignorando que a jovem loira ao lado da janela era exatamente o tipo de pessoa que as leis deles exigiam exterminar. Nos 2 anos seguintes, Marie Jalovic viveria uma existência impossível. Uma judia vivendo abertamente em Berlim, a capital do Terceiro Reich, sem se esconder em sótãos ou porões, mas caminhando pelas ruas, trabalhando em fábricas, jantando em cafés, indo ao cinema, sobrevivendo à plena vista por meio do disfarce mais ousado que se pode imaginar: fingir ser exatamente aquilo que era ilegal ser. Os nazistas procuravam judeus em esconderijos. Nunca pensaram em procurar nos próprios espaços. Pergunta para os comentários. Você teria tido coragem de fazer o que Marie fez, sabendo que um único erro significava não só a sua morte, mas a morte de todos que te ajudassem? Ou você teria escolhido o esconderijo tradicional? Esta é a história de como uma jovem judia de 21 anos sobreviveu ao Holocausto sem se esconder, de como a ousadia extrema se tornou mais segura do que a cautela, e de como uma mulher derrotou o Terceiro Reich simplesmente se recusando a desaparecer. Parte 1. A vida antes da invisibilidade. Marie Jalovic nasceu em 2 de março de 1922 em Berlim. Filha única de uma família judia de classe média, intelectual. O pai, Hermann Jalovic, era professor de História Antiga na Universidade de Berlim, especializado em civilizações do Mediterrâneo. A mãe, Betty, era pianista de concerto, formada no Conservatório de Viena. A infância de Marie passou no elegante distrito de Prenzlauer Berg, num apartamento cheio de livros, música e conversas intermináveis sobre filosofia, literatura e política. Eram judeus seculares, completamente assimilados à cultura alemã. Não se falava Yiddish em casa. A sinagoga era visitada raramente. A identidade judaica era mais étnica do que religiosa. Algo do passaporte, mais do que da prática diária. Hermann Jalovic se considerava alemão primeiro, judeu depois. Tinha servido na Primeira Guerra Mundial, ganhando a Cruz de Ferro por bravura. Acreditava profundamente na Bildung,
o ideal alemão de autoformação por meio de educação e cultura. Para ele, ser alemão significava Goethe, Schiller, Beethoven, não raça ou religião. Marie herdou essa visão. Cresceu lendo os clássicos alemães, decorando poesia alemã, achando-se completamente berlinense. Quando outras crianças a chamavam de judia, ela respondia sinceramente confusa. Ela não era simplesmente alemã? A resposta veio aos poucos, depois de repente, e então de forma brutal. Em 1933, quando Marie tinha 11 anos, Hitler chegou ao poder. No início, as mudanças foram sutis. O pai foi obrigado a se retirar da universidade. Marie foi expulsa do ginásio onde estudava. Placas começaram a aparecer nos parques. Proibido para judeus. Depois nas piscinas. Depois nos cinemas. Depois em todo lugar. Em 1938, a família Jalovich vivia num apartamento cada vez menor, forçada a se mudar repetidas vezes à medida que as leis de moradia limitavam onde judeus podiam viver. O pai de Marie, um homem que dedicara a vida à história grega, agora trabalhava numa fábrica separando sucata metálica. A dignidade profissional tinha desabado em sobrevivência diária. A Kristallnacht, em 9 de novembro de 1938, destruiu qualquer ilusão restante. Marie tinha 16 anos. Da janela, viu multidões destruindo lojas judaicas, incendiando sinagogas, arrastando homens judeus para fora de suas casas. A mensagem era inequívoca. Não havia futuro para judeus na Alemanha. Hermann Jalovich tentou conseguir vistos de emigração. Cada país fechava as portas. A Palestina exigia certificados que nunca chegavam. Os Estados Unidos tinham cotas lotadas até 1950. América do Sul, Austrália, China. Tudo impossível ou com custos proibitivos que a família já não podia pagar. Em 1941, quando começaram as deportações em massa, Marie entendeu a verdade que o pai ainda se recusava a aceitar. Eles não escapariam legalmente. A única opção era desaparecer ou morrer. A mãe, Betty, foi deportada em janeiro de 1942 para o gueto de Riga. Marie nunca mais a viu. Ela foi assassinada em Auschwitz, em data desconhecida. Provavelmente em 1943. O pai, Hermann, morreu de ataque cardíaco em junho de 1942, destruído pela perda da esposa, da carreira, do país e da ilusão de que a Alemanha ainda o considerava alemão. Marie, com 20 anos, estava completamente sozinha numa cidade onde a existência dela era ilegal. Parte 2. A decisão de desaparecer. Junho de 1942. Marie recebeu a notificação de deportação. Ela deveria se apresentar no Sammellager da Levetzow-Straße, o campo de triagem de onde judeus berlinenses eram transportados para o leste. Para o leste, significava morte, embora os nazistas chamassem de reassentamento. Marie tinha 3 opções. A primeira, obedecer, se apresentar para a deportação e morrer na Polônia, na Bielorrússia, ou onde quer que os trens terminassem. A segunda, suicidar-se antes da deportação, como milhares de judeus berlinenses já tinham feito. A terceira, desaparecer. A terceira opção era, tecnicamente, impossível. Os judeus em Berlim eram totalmente documentados. Cada um tinha um documento de identidade marcado com um J vermelho. Cada um era obrigado a usar a estrela amarela o tempo todo. Cada um estava registrado em endereços específicos. Cada um recebia cupons de racionamento especiais que só funcionavam em lojas designadas. O sistema nazista era uma prisão burocrática perfeita. Você não precisava de muros quando tinha formulários. Marie não podia comprar comida sem cupons. Não podia alugar um quarto sem registro. Não podia viajar sem permissão.
Não podia trabalhar sem autorização. Não podia simplesmente desaparecer, porque cada aspecto da vida moderna exigia documentação que a identificava como judia. Mas Marie entendeu algo que muitos não entenderam. O sistema tinha um ponto cego enorme. Os nazistas construíram a burocracia assumindo obediência. Se uma judia simplesmente não se apresentasse para a deportação, se simplesmente tirasse a estrela amarela e andasse livremente, quem a impediria? A resposta: ninguém. Se você tivesse ousadia suficiente. Marie tomou a decisão uma semana antes da data marcada. Não se apresentaria, não se esconderia num sótão. Ela viveria abertamente em Berlim, disfarçada de ariana. Era loucura calculada. Berlim, em 1942, tinha cerca de 50 mil judeus restantes de uma população anterior de 160 mil. Todos vigiados, todos documentados, todos destinados à deportação. Desses 50 mil, por volta de 1.700, acabariam escolhendo viver ilegalmente em vez de serem deportados. Os nazistas chamavam essas pessoas de U-Boote, submarinos, gente que tinha mergulhado abaixo da superfície da sociedade. Mas a maioria dos U-Boote vivia escondida, em sótãos, porões, quartos secretos. Dependiam de protetores arianos que arriscavam a própria vida oferecendo abrigo. Era uma existência claustrofóbica. Anos em espaços minúsculos, silêncio constante, medo permanente. Marie escolheu algo completamente diferente. Ela não se esconderia. Ela se esconderia à plena vista. O plano exigia 3 coisas: documentos falsos, aparência ariana e ousadia absoluta. Os documentos eram o mais difícil. Marie precisava de uma identidade sem o J vermelho, cupons de racionamento válidos, talvez certificados de trabalho. Por meio de contatos na comunidade judaica clandestina, Marie encontrou Emil, um falsificador que operava num apartamento em Kreuzberg. Emil era um criminoso profissional que tinha descoberto que falsificar documentos para judeus desesperados era mais lucrativo do que qualquer outro crime de guerra. "O que você precisa?" perguntou Emil direto. "Tudo", respondeu Marie. "Identidade completa." "Isso custa." "Quanto?" 2.000 Reichsmarks. Marie não tinha 2.000 Reichsmarks. Tinha exatamente 200, economizados vendendo as coisas dos pais. Mas negociou. Emil acabou aceitando 500 Reichsmarks por um pacote básico. Carteira de identidade falsa no nome Marie Müller. Certificado de trabalho para uma fábrica de munições. Cupons de racionamento do mês. "Minhas documentos são bons", alertou Emil. "Mas não perfeitos. Numa inspeção superficial, passam. Numa inspeção detalhada por um especialista da Gestapo, falham. Seu trabalho é nunca permitir uma inspeção detalhada." "E como eu faço isso?" Emil sorriu, cínico. "Sendo mais confiante do que eles são desconfiados. O melhor disfarce não são os papéis, é o seu comportamento." Marie entendeu. Os nazistas procuravam judeus aterrorizados, nervosos, evitando contato visual. Se ela agisse exatamente ao contrário, confiante, direta, levemente irritada por estar sendo interrogada, ela quebraria as expectativas deles. A aparência era mais fácil. Marie era naturalmente loira, de olhos azuis. Exatamente o tipo ariano que a propaganda nazista glorificava. O alemão dela era um berlinês perfeito, sem sotaque, sem traços que denunciassem origem judaica. Fisicamente, era indistinguível de milhões de mulheres arianas alemãs. Mas a ousadia era o elemento decisivo. Marie teria que andar por Berlim sem estrela amarela, encarar policiais, conversar com nazistas sem deixar escapar o terror microscópico que sentia o tempo todo. Em 22 de junho de 1942,
O dia em que deveria se apresentar para a deportação, Marie tirou a estrela amarela, colocou os documentos falsos na bolsa e saiu do apartamento pela última vez. Nunca voltou. Aquele apartamento, aquele nome, aquela vida, tudo terminou ali. Marie Jalovich, judia registrada, deixou de existir oficialmente. Marie Müller, operária ariana de fábrica, começou a respirar. Parte 3. Os primeiros dias da invisibilidade. Os 3 primeiros dias foram os mais aterrorizantes. Marie tinha ensaiado mentalmente cada cenário, mas a realidade superava qualquer imaginação. Cada policial era uma ameaça em potencial. Cada pedestre era um possível informante. Cada pergunta casual era um interrogatório disfarçado. O primeiro teste veio na Alexanderplatz. Um policial a parou em uma verificação de rotina, checando documentos de pessoas ao acaso. Marie observou ele conferir os papéis da pessoa à frente e se preparou. Documentos, ordenou o policial quando chegou a vez dela. Marie entregou a identidade falsa com a confiança casual de alguém que não tem nada a esconder. O policial deu uma olhada rápida, comparou com o rosto dela e devolveu. Obrigado, Fräulein Müller. Marie se afastou com as pernas tremendo. Tinha funcionado. Primeiro teste, aprovado. Mas os testes eram constantes. Berlim, em 1942, era um estado policial no auge. Documentos eram verificados em estações, na entrada de prédios públicos, em batidas aleatórias nas ruas. A cidade era uma rede de pontos de controle, feita para capturar exatamente pessoas como Marie. A estratégia dela era simples. Comportar-se exatamente como uma jovem operária ariana berlinense. Isso significava reclamar do racionamento em público, comentar casualmente sobre os bombardeios aliados, até participar, de leve, de conversas que atacavam judeus. Era nauseante, mas necessário. Uma vez, num bonde lotado, uma senhora começou a despejar ódio dizendo que os judeus tinham causado a guerra. Marie, sentada ao lado, assentiu com expressão neutra. Cada fibra do corpo dela gritava para contestar, mas o silêncio era sobrevivência. Outra vez, na fila dos cupons de racionamento, um homem perguntou casualmente onde ela trabalhava. Marie tinha a história pronta. Fábrica de munições em Spandau. Turno da noite, produzindo cartuchos. O homem assentiu sem suspeitar. Era perfeitamente banal. Exatamente o que milhões de mulheres alemãs faziam durante a guerra. As noites eram o maior problema. Marie não tinha um endereço fixo. Não podia se registrar em lugar nenhum, porque qualquer registro chamaria a atenção das autoridades. Precisava achar onde dormir sem precisar de documentação oficial. A primeira solução foram as estações de trem. Berlim era bombardeada o tempo todo pelos britânicos. As estações ficavam cheias à noite de gente esperando trens atrasados, se protegendo de ataques, ou simplesmente sem lugar melhor. Marie podia dormir em bancos sem levantar suspeitas. Desconfortável, mas funcionava. Depois ela descobriu os abrigos antiaéreos. Quando as sirenes tocavam, Berlim inteira corria para os bunkers subterrâneos. Ninguém conferia documentos quando as bombas estavam caindo. Marie passava noites inteiras nesses abrigos, dormindo no chão de concreto, cercada de famílias arianas apavoradas. A ironia era cruel. Os bombardeiros aliados tentando matar nazistas também ameaçavam a vida dela. Mas os bombardeios davam a cobertura perfeita. A comida era outro problema crítico. Sem cupons suficientes, Marie tinha 3 opções: roubar, mercado negro ou trabalhar por comida. Roubar era arriscado demais. Ser presa significava conferência de identidade, e isso revelaria tudo. O mercado negro funcionava, mas exigia dinheiro que acabava rápido. Então Marie arranjou trabalho. Trabalho informal,
que não exigia registro completo, limpando apartamentos atingidos por bombas, separando entulho em zonas destruídas, descarregando suprimentos em armazéns. Era o tipo de trabalho que ninguém queria, mas que pagava com comida ou pequenas quantias. Os empregadores, em geral, eram alemães arianos desesperados por mão de obra, já que a maioria dos homens estava no fronte. Perguntavam pouco. Se você trabalhasse duro, sua história não importava tanto. Marie virou especialista nesses acordos. Aparecia cedo em canteiros de obras. Precisa de ajuda? Perguntava sem rodeios. Se dissessem sim, trabalhava o dia inteiro por comida e 5 ou 10 Reichsmarks. Se dissessem não, ia para outro lugar. Era uma vida precária, dia a dia, mas funcionava. Cada dia sem ser capturada era uma vitória. Cada semana aumentava a confiança. Cada mês provava que o impossível podia sim ser possível. Parte 4. A rede dos invisíveis. Marie logo descobriu que não estava sozinha. Berlim abrigava uma comunidade inteira de U-Boot, submarinos, vivendo abaixo da superfície. A maioria era judia, mas também havia comunistas, desertores, homossexuais, qualquer um cuja existência o regime nazista tivesse criminalizado. Essa comunidade subterrânea se comunicava por redes informais. Uma pessoa conhecia outra, que conhecia outra. Endereços seguros eram passados em sussurros. Alertas sobre batidas se espalhavam em minutos. Era um sistema sem organização formal, mas com uma solidariedade instintiva. Marie conheceu Wilhelm em outubro de 1942. Wilhelm era judeu, cerca de 40 anos. Tinha sido advogado antes de os judeus serem proibidos de exercer. Agora vivia ilegalmente em Berlim, como ela, sobrevivendo com identidade falsa. Wilhelm virou uma espécie de mentor. Ele ensinou técnicas que tinha aprendido na própria experiência. Nunca use o mesmo caminho 2 dias seguidos, ele dizia. A Gestapo procura padrões. Se te veem no mesmo café toda manhã, um dia vão desconfiar. Mude sua aparência com frequência. Lenço num dia, chapéu no outro. Cabelo preso, cabelo solto. Nada dramático. Só o suficiente para que uma testemunha não consiga descrever você sempre do mesmo jeito. Nunca faça amigos de verdade com arianos. Amizade cria confiança. Confiança cria revelações. Revelações criam traição. Mantenha todas as relações superficiais. Se alguém desconfiar, suma imediatamente daquela área. Não espere confirmação. Desconfiança já basta. Berlim é grande. Encontre outro bairro. Marie absorvia cada lição, mas também criou as próprias estratégias. Percebeu que, quando os agentes pediam documentos, agir com leve irritação, em vez de nervosismo, diminuía a suspeita. Eles esperavam judeus ilegais apavorados. Uma mulher irritada por ser incomodada parecia inocente de verdade. Ela também aprendeu a usar a arrogância nazista contra eles. Uma vez, um oficial especialmente desconfiado a questionou repetidas vezes. Marie, em vez de se encolher, reagiu indignada. O senhor está sugerindo que eu estou mentindo? Eu trabalho 12 horas por dia fabricando munição para nossos soldados e o senhor me interroga como se eu fosse criminosa. Que Alemanha é essa em que trabalhadores leais são tratados com suspeita? O oficial, envergonhado por uma mulher ariana acusando-o de falta de patriotismo, pediu desculpas e a deixou ir. Era um teatro perigoso, mas eficaz. Os nazistas tinham criado uma hierarquia social em que mulheres arianas trabalhadoras mereciam respeito. Marie explorava essa hierarquia, atuando exatamente como o sistema dizia que ela deveria atuar. Por meio de Wilhelm, Marie conheceu outros submarinos. Ruth, com 19 anos, vivia num sótão de um simpatizante comunista. David
comerciante de 50, dormia em fábricas diferentes a cada noite, fingindo ser um operário do turno. Gertrude, com 30, tinha tingido o cabelo de loiro e trabalhava como garçonete num café frequentado por oficiais da Wehrmacht, escondida literalmente debaixo do nariz deles. Cada um tinha a própria estratégia. Alguns, como Ruth, dependiam de um protetor ariano generoso. Outros, como David, viviam em movimento constante. Marie adotava um caminho intermediário, movimento frequente, mas com ousadia pública. O problema dos protetores arianos era duplo. Primeiro, eles arriscavam a vida. Esconder judeus podia ser punido com deportação ou execução. Segundo, criava dependência. Se o protetor fosse preso ou decidisse que o risco era alto demais, o submarino ficava sem nada. Marie preferia independência. Era mais perigoso, mas dava controle. Ela decidia onde ir, quando mudar, quanto risco correr. Mesmo assim, independência ainda exigia ajuda em certos momentos. Marie desenvolveu uma relação com Frau Becker, uma ariana de 60 anos que tinha uma pequena pensão em Neukölln. Frau Becker nunca perguntava demais, mas às vezes permitia que Marie alugasse um quarto por uma noite sem registro oficial. "Não me diga nada", dizia Frau Becker toda vez. "O que eu não sei, eu não posso revelar." Era um acordo que ajudava as duas. Marie conseguia um quarto seguro de vez em quando. Frau Becker ganhava dinheiro extra e, provavelmente, sentia que fazia algo moralmente correto sem correr um risco pessoal grande demais. A comunidade dos submarinos também fornecia informação vital. Se acontecia uma batida num distrito, a notícia corria rápido. Se certos tipos de documentos falsos eram desmascarados, todos ficavam sabendo para evitar. Se um novo oficial da Gestapo, especialmente meticuloso, era designado para uma área, os submarinos sumiam dali. Era uma rede improvisada de inteligência, mas eficaz, construída por pessoas cuja sobrevivência dependia de informação. Parte 5. O trabalho na fábrica. Em novembro de 1942, Marie conseguiu um trabalho mais fixo numa fábrica de munições em Spandau. Era exatamente o tipo de emprego que os documentos dela diziam que ela tinha, tornando a história ainda mais crível. A fábrica empregava principalmente mulheres. Os homens alemães estavam no fronte, então a produção de guerra dependia do trabalho feminino. As operárias eram, em sua maioria, arianas alemãs. Mas também havia algumas trabalhadoras forçadas do leste europeu e, ironicamente, algumas judias em trabalho forçado, claramente identificadas com a estrela amarela. Marie trabalhava na linha de montagem produzindo cartuchos de bala. Era repetitivo, fisicamente exaustivo, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas dava vantagens críticas: salário regular, comida no refeitório da fábrica e um ambiente em que ninguém fazia perguntas pessoais. O emprego também era a cobertura perfeita. Quando policiais perguntavam por que ela estava numa certa área de Berlim, ela podia responder, com verdade, que trabalhava numa fábrica de munições. Tinha horários reais, cartão de ponto real, colegas reais que podiam confirmar a existência dela. As colegas eram, em geral, jovens de 18 a 30 anos, de origens variadas. Algumas eram nazistas entusiasmadas. Outras eram alemãs comuns, tentando sobreviver à guerra. Poucas expressavam abertamente qualquer coisa antinazista. Era perigoso demais. Marie mantinha tudo superficial. Era simpática, mas nunca íntima. Conversava, mas não revelava detalhes pessoais. A história de cobertura era simples. Pai morto na frente oriental, mãe morta num bombardeio, sem família, morando numa pensão, trabalhando para contribuir com o esforço de guerra. Era uma história que gerava simpatia, sem abrir espaço para perguntas.
Em 1942, milhões de alemãs podiam dizer algo parecido. Uma colega, Lotte, ficou particularmente próxima. Lotte tinha 22 anos. Vinha de uma família nazista comprometida. O pai era oficial de alto escalão na SS. Mas Lotte era genuinamente gentil. Dividia comida do almoço, convidava Marie para programas sociais. Marie precisava navegar essa amizade com cuidado. Rejeitar todos os convites soaria suspeito. Aceitar muitos criaria intimidade perigosa. Então ela aceitava às vezes um cinema, uma caminhada no parque, mas sempre com desculpas para manter distância. O mais surreal era trabalhar ao lado de judias em trabalho forçado. Elas usavam a estrela amarela, eram vigiadas por supervisores, dormiam em barracões. Eram tratadas como menos do que humanas. E Marie, idêntica a elas, exceto pela ousadia e pelos documentos falsos, trabalhava como uma superior ariana. Uma vez no refeitório, Marie sentou sem querer perto das trabalhadoras judias. Um supervisor gritou para ela se afastar. "Você não se mistura com judias", ordenou. Marie obedeceu, sentindo vergonha e raiva. Aquelas mulheres eram o povo dela. Tinham o mesmo destino, exceto que Marie escolhera outro caminho. Vê-las sendo tratadas como animais enquanto ela fingia ser ariana a enchia, ao mesmo tempo, de ódio de si e de determinação. A fábrica também dava acesso ao mercado negro. Algumas operárias traficavam coisas ilegais: comida extra, cigarros, itens de higiene. Marie participava de vez em quando, comprando o que precisava com as economias escassas. Essas transações criavam cumplicidade. Se Marie era cúmplice em crimes do mercado negro, as outras tinham motivos para não denunciá-la, mesmo que suspeitassem de algo. Era um cálculo cruel, mas eficaz. Num regime em que tudo virava crime, a cumplicidade mútua criava um silêncio protetor. Parte 6. Os encontros por um triz. Apesar de toda a preparação e ousadia, Marie viveu dezenas de situações que quase terminaram na morte dela. E cada uma ensinava algo novo sobre sobreviver. Janeiro de 1943. Marie caminhava pela Friedrichstraße quando reconheceu uma colega de escola de antes da guerra. A mulher, agora uniformizada como auxiliar nazista, também a reconheceu. "Marie Jalovich?" perguntou confusa. "Você não foi deportada?" Marie não tinha tempo para pensar. "Você está me confundindo com outra pessoa", respondeu firme. "Meu nome é Marie Müller." "Não, eu tenho certeza de que você é Marie Jalovich. A gente estudou juntas no ginásio." "Você está enganada", interrompeu Marie com uma irritação perfeitamente encenada. "Eu nunca estudei em ginásio. Eu trabalhava na loja da minha família até a guerra começar." A mulher hesitou. Marie a encarou, desafiadora. Por fim, a auxiliar deu de ombros. "Desculpa, foi engano meu." Quando ela se afastou, Marie teve que segurar o impulso de correr. Caminhou normalmente por 2 quadras, entrou numa loja de departamentos, saiu por várias saídas, mudou o caminho por completo. Nunca mais voltou para aquela área da cidade. Fevereiro de 1943. Numa verificação de documentos na estação, um oficial notou que o número de série da identidade tinha uma irregularidade leve. "Espere aqui", ordenou, levando o documento para checar com um superior. Marie observou o oficial caminhar até a sala. Ela tinha talvez 30 segundos antes de descobrirem a falsificação. A estação estava cheia. Havia várias saídas. Se ela corresse, confirmaria a suspeita. Se ficasse, a prisão era inevitável. Ela decidiu andar firme em direção a outra saída, sem correr, como uma mulher que lembrou que perderia o trem. Saiu da estação no exato momento em que ouviu um apito atrás dela. Não olhou para trás.
Misturou-se na multidão da rua, mudou de direção 3 vezes e sumiu. Perdeu aquela identidade, mas escapou. Precisava de novos documentos, o que significava encontrar Emil de novo e gastar dinheiro precioso que ela não tinha. Abril de 1943. Um bombeiro no prédio em que ela estava morando temporariamente começou a fazer perguntas casuais, mas insistentes. Sobre a família dela, o passado, por que não tinha fotos de parentes. Pareciam perguntas inocentes. Mas Marie detectou uma curiosidade que podia virar suspeita. Naquela noite, ela juntou as poucas coisas e saiu do apartamento. Nunca voltou. Melhor perder o depósito do aluguel do que correr o risco de o bombeiro denunciar alguma desconfiança. Julho de 1943. Marie estava num cinema vendo o noticiário de propaganda quando as luzes acenderam de repente. Verificação de documentos, anunciou um agente da Gestapo. Ninguém sai. Pior cenário. Cinema cheio, uma saída, verificação sistemática. Marie estava presa no meio da fileira. A cada segundo, o agente se aproximava. Ela observou o padrão. Ele checava documentos rapidamente dos homens jovens, procurando especialmente desertores. Para mulheres jovens, a checagem era ainda mais rápida, assumindo que não eram ameaça. Quando chegou a vez de Marie, ela estava lendo um panfleto de propaganda que pegara na entrada. "Documentos!", ordenou o agente. Marie entregou a identidade sem parar de ler, como se aquela interrupção fosse só um incômodo menor. O agente conferiu, comparou com o rosto dela e notou que ela seguia lendo o panfleto com um aparente interesse genuíno na propaganda nazista. Devolveu. "Obrigado." Era micropsicologia. Uma mulher genuinamente interessada em propaganda nazista, aos olhos dele, era provavelmente uma ariana leal. Marie tinha feito o papel com perfeição, mas cada encontro por um triz ia desgastando os nervos dela. Viver sob tensão constante era um esgotamento psicológico. Marie passou a ter insônia, emagreceu drasticamente, tinha pesadelos quando conseguia dormir. Ao mesmo tempo, nasceu uma confiança estranha. Cada perigo superado virava prova de que dava, sim, para viver. Os nazistas não eram oniscientes. O sistema tinha rachaduras. A ousadia funcionava. Parte 7. Os bombardeios e a ironia. No meio de 1943, Berlim era bombardeada quase todas as noites pela RAF britânica. As sirenes tocavam, a cidade corria para os abrigos. Bombas caíam e destruíam bairros inteiros. Para Marie, os bombardeios eram bênção e maldição ao mesmo tempo. Maldição porque ela podia morrer, como qualquer berlinense. Bênção porque o caos dava-lhes a cobertura perfeita para a existência ilegal dela. Durante ataques aéreos, toda a checagem de documentos parava. Ninguém perguntava identidades enquanto prédios desabavam. Os bunkers ficavam lotados de gente de todo tipo, misturada numa igualdade temporária de terror compartilhado. Rico e pobre, nazista e não nazista. Todos iguais sob toneladas de concreto, esperando que a bomba não atingisse aquele abrigo específico. Marie passava várias noites por semana nos bunkers. Conheceu berlinenses comuns, ouviu conversas, aprendeu como os alemães arianos pensavam e sentiam sobre a guerra. O que ela descobriu era complexo. Muitos ainda apoiavam Hitler, acreditando numa vitória alemã no fim. Mas um número crescente já expressava dúvidas em sussurros cuidadosos. As notícias do fronte eram cada vez piores. Stalingrado tinha sido um desastre. O Afrika Korps tinha se rendido. A Itália tinha mudado de lado. A invencibilidade alemã era claramente uma ficção. Só que expressar isso em público era traição. Então as pessoas viviam uma vida dupla. Entusiasmo nazista na rua
desespero privado em conversas discretas com gente confiável. Marie observava essa dupla consciência com fascínio. Os mesmos berlinenses que gritavam Heil Hitler em comícios sussurravam: quando essa loucura vai acabar? No escuro dos abrigos. A ironia mais cruel era que os bombardeios aliados, feitos para destruir o regime nazista, também matavam pessoas como Marie, perseguidas por esse regime. De 10.000 metros de altitude, os aliados não podiam diferenciar nazistas de vítimas. Numa noite de agosto de 1943, Marie quase morreu num ataque especialmente severo. Ela estava num bunker sob um prédio em Charlottenburg quando uma bomba direta derrubou parte da estrutura. O abrigo encheu de fumaça e poeira. As luzes apagaram. Pessoas gritavam na escuridão. Marie sentiu o teto ceder, ouviu o estalo do concreto rachando. Por um instante, pensou que aquela seria a morte dela. Não numa câmara de gás, como os nazistas planejavam, mas num bombardeio britânico feito para libertá-la. Mas o bunker resistiu. Equipes de resgate chegaram 3 horas depois. Marie saiu coberta de poeira, com os ouvidos unindo, mas viva. Naquela noite, enquanto dormia numa estação de trem, porque o apartamento temporário tinha sido destruído, Marie pensou na ironia absurda da situação. Os nazistas queriam matá-la por ela ser judia. Os aliados podiam matá-la sem sequer saber que ela era judia. Ela estava presa entre 2 forças gigantescas, ambas potencialmente mortais, e seguia sobrevivendo dia após dia, com inteligência e sorte. Os bombardeios também abriam oportunidades. Depois de ataques grandes, Berlim precisava desesperadamente de gente para limpar entulho, recuperar corpos, consertar infraestrutura. Marie trabalhava em equipes de limpeza. Um serviço horrível, mas que pagava e dava comida. Ninguém conferia documentos de quem estava disposto a cavar em ruínas cheias de cadáveres. Ela trabalhou em bairros completamente devastados, onde prédios tinham virado pó, onde famílias inteiras tinham morrido nos porões. Removia escombros com as mãos, encontrava corpos queimados irreconhecíveis, ajudava a resgatar sobreviventes presos. Era um trabalho que expunha a realidade brutal da guerra. A propaganda nazista falava de heroísmo e vitória. A realidade era morte arbitrária e sofrimento indiscriminado. Os berlinenses que Marie ajudava a salvar eram, em sua maioria, arianos alemães, o Volk, que a ideologia nazista glorificava. Mas debaixo dos escombros, cobertos de poeira e sangue, chorando pelos mortos, eram só humanos sofrendo. Marie sentia compaixão por eles, mesmo sabendo que muitos provavelmente apoiavam o regime que a marcava para o extermínio. Era uma contradição moral que ela nunca resolveu completamente. Parte 8. O romance impossível. Em setembro de 1943, Marie conheceu Hans. Ele era soldado da Wehrmacht, em licença de convalescença depois de ser ferido no fronte oriental. Tinha 28 anos, vinha de uma família conservadora da Baviera. Era tudo o que Marie não era. Ariano, cristão, parte do sistema que a perseguia. Eles se conheceram num café perto da fábrica onde Marie trabalhava. Hans estava sozinho. Marie estava sozinha. Ele puxou conversa sobre o tempo, os bombardeios, o racionamento, coisas normais. O tipo de conversa que milhões tinham diariamente numa Berlim em guerra. Mas virou outra coisa. Hans era reflexivo, claramente traumatizado pelo que tinha vivido no fronte. Não falava com entusiasmo nazista sobre vitória gloriosa. Falava com cansaço, sobre horror, sobre companheiros mortos, sobre o vazio de tudo aquilo. Marie, mantendo a identidade de Marie Müller, compartilhava uma versão editada do que vivia. Pais mortos na guerra, solidão,
medo constante dos bombardeios. Era verdade o bastante para ela falar com sentimento real. Eles se encontraram mais vezes. Caminhadas em parques bombardeados. Café em lugares que ainda funcionavam. Cinema de vez em quando. Hans era gentil, atento, claramente interessado nela, como mulher e como ser humano. Marie sabia que era uma loucura total. Se Hans descobrisse a identidade real dela, o dever militar dele era denunciá-la. Mesmo que ele não quisesse, as consequências de não denunciar um judeu conhecido eram severas. Corte marcial, possivelmente execução por traição. Mas a fome de conexão humana, depois de meses de isolamento, era forte. Marie queria ser vista como uma pessoa inteira, não só uma fugitiva desesperada, nem só uma operária anônima. Com Hans, ela podia ser quase uma mulher normal, vivendo quase uma relação normal. Uma noite, Hans a beijou. Foi o primeiro contato físico íntimo que Marie teve em mais de um ano. Por um instante, ela deixou tudo desaparecer. Quem era? Onde estava? O que arriscava? Depois, a realidade voltou como um balde de água gelada. Ela não podia continuar. Era perigoso para ela e para ele. Se descobrissem que ele se envolveu com uma judia, mesmo sem saber que ela era judia, ele seria investigado e poderia ser punido. No encontro seguinte, Marie terminou tudo. Inventou uma história. Disse que era noiva de um soldado no fronte que tinha sido dado como morto, mas que ela ainda esperava que tivesse sobrevivido. Era uma mentira específica, impossível de verificar, que criava uma barreira emocional. Hans aceitou, triste. Se alguma coisa mudar, se você descobrir que ele realmente está morto e se sentir pronta, me procure, disse. Marie assentiu, sabendo que nunca procuraria. Hans voltou ao fronte 2 semanas depois. Marie nunca soube se ele sobreviveu à guerra. Foi uma ligação humana breve, que mostrou ao mesmo tempo a possibilidade de humanidade compartilhada e a impossibilidade de uma vida normal sob uma ditadura. Parte 9. Sobreviver até a libertação. Os últimos 18 meses da guerra foram ao mesmo tempo mais fáceis e mais perigosos para Marie. Mais fáceis porque o caos crescente de uma Alemanha desmoronando tornava as checagens de documentos menos sistemáticas. Mais perigosos porque o regime, na agonia, ficava ainda mais brutal, executando traidores e inimigos de forma sumária. No fim de 1943, era óbvio para qualquer pessoa com olhos que a Alemanha estava perdendo. Os soviéticos avançavam pelo leste. Os aliados ocidentais tinham invadido a Itália. Berlim era bombardeada noite após noite. O racionamento piorava, a moral civil desabava. Mas a propaganda nazista nunca admitia derrota. Falavam de armas milagrosas que virariam o jogo, de contraofensivas iminentes, de vitória final, garantida. Era um delírio coletivo mantido por terror e esperança desesperada. Marie continuava trabalhando, mudando, sobrevivendo. No início de 1944, ela tinha construído uma rede. Vários empregadores que a contratavam sem perguntas, meia dúzia de endereços onde podia dormir às vezes, um falsificador diferente depois que Emil foi preso, e outros submarinos, com quem trocava informações. A vida era mais estável do que nos primeiros meses, mas ainda frágil. Cada dia trazia risco. Toda semana ela ouvia de submarinos presos. A Gestapo tinha intensificado a caça, sobretudo depois que as deportações em massa de Berlim terminaram em 1943. Os judeus ilegais restantes eram vistos como pendências que o regime queria eliminar. Marie quase foi capturada em março de 1944, quando a Gestapo fez uma batida no prédio onde ela estava morando temporariamente. Ela ouviu botas na escada
vozes mandando todos saírem. Não tinha onde se esconder. Não tinha rota de fuga. Teria que passar pela Gestapo no corredor. Decidiu na hora agir completamente normal. Desceu a escada com uma cesta de roupas, como uma mulher indo lavar roupa. Passou por 3 agentes da Gestapo que estavam focados em subir. Um deles disse, "Cuidado", casualmente. Marie respondeu, "Obrigada", e saiu para a rua. Nunca mais voltou àquele prédio. Perdeu as poucas coisas que tinha, mas salvou a vida. Em julho de 1944, depois do fracassado atentado contra Hitler, o regime ficou paranoico e brutal. Milhares foram presos e executados por suspeita de deslealdade. As ruas ficaram perigosas de um jeito novo. Qualquer comportamento estranho podia virar motivo de prisão. Paradoxalmente, esse clima de suspeita geral ajudava Marie. Quando todo mundo era suspeito, ninguém era especificamente suspeito. A Gestapo estava sobrecarregada caçando conspirações políticas e sobravam menos recursos para caçar judeus individuais. No fim de 1944, com o Exército Vermelho se aproximando, Berlim entrou no caos final. Evacuações em massa. Prédios do governo queimando documentos. Funcionários nazistas fugindo. A burocracia que tornava tão difícil viver ilegalmente começou a colapsar. Marie agora vivia quase permanentemente em abrigos antiaéreos. A cidade era bombardeada com tanta frequência que milhares simplesmente moravam debaixo da terra. Ninguém conferia documentos num bunker enquanto a cidade queimava lá em cima. Janeiro de 1945. Os soviéticos estavam a poucos quilômetros de Berlim. O som da artilharia era constante. A cidade virou zona de guerra. O medo era palpável. Os berlinenses sabiam que a libertação soviética seria brutal. Havia relatos do que o Exército Vermelho fazia em territórios ocupados. Estupros em massa, saques, execuções. Marie enfrentava uma nova ironia. Sobreviver ao Holocausto apenas para talvez ser estuprada ou morta pelos soldados do exército que a libertaria. Mas ela não tinha escolha. Só esperava, como todos em Berlim, que o fim chegasse rápido e que, de algum modo, ela sobrevivesse. Em 21 de abril de 1945, o Exército Vermelho entrou em Berlim. Começou a Batalha de Berlim. Por 10 dias, a cidade virou combate urbano. Marie passou esses dias num porão profundo com dezenas de berlinenses aterrorizados, ouvindo tanques passando por cima, explosões sem parar, gritos. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu. O Terceiro Reich tinha acabado. Marie Jalovic tinha sobrevivido. Quando finalmente saiu do bunker, Berlim era um mar de ruínas fumegantes. Soldados soviéticos patrulhavam as ruas. Havia cadáveres por toda a parte. A cidade estava destruída. Mas Marie estava viva. 34 meses vivendo ilegalmente na capital do Terceiro Reich, fingindo ser ariana, trabalhando ao lado de nazistas, sobrevivendo com ousadia absoluta. Ela largou a identidade de Marie Müller. Recuperou o nome verdadeiro. Marie Jalovic, uma judia berlinense que se recusou a desaparecer. Epílogo. A vida depois. Nos meses após a libertação, Marie Jalovic procurou sobreviventes da família. Não encontrou nenhum. Pais, primos, tios, todos mortos. Ela estava completamente sozinha. Mas reconstruiu a própria vida. Estudou literatura na Universidade Humboldt de Berlim, já sob o governo soviético da Alemanha Oriental. Tornou-se professora de literatura clássica, ironicamente, ensinando os mesmos textos gregos e latinos que o pai dela ensinara décadas antes. Casou-se com um sobrevivente do Holocausto. Tiveram um filho. Viveram por décadas em Berlim Oriental,
navegando outro tipo de ditadura sob o comunismo. Marie raramente falava sobre o que viveu na guerra. Era traumático demais, complexo demais, difícil demais de explicar. Como ela tinha sobrevivido fingindo ser nazista entre nazistas. Só em 2004, aos 82 anos, ela finalmente deu uma série de entrevistas longas ao filho, documentando toda a história. Essas entrevistas foram publicadas póstumamente como Underground em Berlim, em 2014. Marie Jalović morreu em 2012, aos 90 anos, tendo vivido uma vida completa que o Terceiro Reich decretara impossível. Cada dia depois de 2 de maio de 1945 foi uma vitória contra um sistema que tinha assinado a sentença de morte dela. A história dela levanta perguntas que nunca têm respostas simples. O que faz algumas pessoas sobreviverem e outras não? Foi habilidade, sorte, ousadia ou apenas acaso arbitrário? Quanto de heroísmo existe na sobrevivência e quanto é simplesmente se recusar a morrer? Marie nunca se considerou uma heroína. Ela se via como uma mulher que fez o que precisava para continuar respirando. Mas nesse ato simples de se recusar a desaparecer, nessa decisão de tirar a estrela amarela e caminhar livre numa cidade que tinha decretado o extermínio dela, havia algo profundamente heróico. Os nazistas nunca suspeitaram que uma judia caminhava entre eles. Marie Jalović derrotou o Terceiro Reich não com armas, mas com ousadia. Não com exércitos, mas com atuação perfeita. Não se escondendo, mas sendo impossivelmente visível. Ela se fez passar por alemã. Sobreviveu à plena vista, e nessa sobrevivência, provou que até o sistema mais totalitário tem rachaduras grandes o suficiente para que uma mulher determinada encontre um caminho até a liberdade. 800 judeus salvos por uma relojoeira num esconderijo de 80 centímetros. Uma judia salva por si mesma, por meio de um disfarce no coração da capital nazista. 2 histórias do Holocausto. 2 estratégias de sobrevivência. 2 vitórias impossíveis contra um mal industrializado. A lição não é que uma estratégia era melhor do que a outra. A lição é que pessoas encontraram 1000 maneiras diferentes de resistir, de sobreviver, de se recusar a ser apagadas. Alguns escondidos dentro de paredes, alguns escondidos à plena vista, alguns lutando com armas, alguns lutando com inteligência. Todos heróis, todos lembrados. Todos testemunho de que a humanidade persiste mesmo quando sistemas gigantescos tentam destruí-la. Marie Jalović viveu até 2012. O Terceiro Reich morreu em 1945. No fim, ela sobreviveu a eles por 67 anos. Essa é a vitória final.